Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje finalmente o vídeo das minhas leituras do mês de novembro, desta vez falando sobre os quadrinhos ocidentais que eu li. O vídeo sobre mangás já saiu, então falta este com os quadrinhos ocidentais. E vocês devem ter percebido já que a minha estante está mais uma vez diferente. Eu já encaixotei mais da metade da minha coleção e se Deus quiser, semana que vem eu faço minha mudança e aqueles recadinhos básicos de todo o vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Pode comentar a sua opinião se você concorda ou discorda de mim. E também compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se você quiser ajudar ainda mais na produção de conteúdo, tem o nosso link de filiados na Amazon, que os haters adoram quando eu divulgo. E também você pode se tornar membro do canal por R$ 1,99 ao mês. É menos do que 50 centavos de dólar. Muito bem, como eu sempre faço, vamos começar daquilo que eu menos gostei para a obra que eu mais gostei de ler no mês de novembro. E o que eu menos gostei de ler disparado foi um Chaboté, Museu, da editora Pipoca e Nanquim. A qualidade do material não preciso discorrer sobre isso, é sensacional, muito bom mesmo. Porém, a obra tem diversos problemas. Lembrem-se que eu sou um afegão médio, não tenho nada de especial e eu discorro aqui sobre o meu gosto, a minha visão sobre essas obras. Se você achou o máximo o museu, não tem problema nenhum, é sua opinião e nós não somos obrigados a concordar com tudo. Enfim, é uma obra que eu não recomendo se você não é alguém especial. Agora, se você é o escolhido, pode ser que de fato você consiga compreender tudo que o autor quis passar com uma obra bem curtinha. Eu anotei aqui alguns pontos que me levaram a esta conclusão. Logo de cara que você sente o ritmo da história. Você tem aqui nas páginas iniciais, eu diria que até a página 30 mais ou menos, sem texto algum. São apenas imagens que você tem de do museu. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma arte, né? Um pouquinho do que tem dentro deste quadrinho. E no começo eu confesso que eu entendia muito pouco, né? Porque fica muito aberto a interpretação, pelo menos na parte inicial desta obra. Você não entende o que de fato está se passando. E a arte eu achei bonito, tá? Não vi nenhum problema, né? Os traços são bacanas. É um uso bem extenso do nanquim e da ausência, né, do branco. Na verdade, eu fui até um tanto quanto bondoso, né? É lá na página 50 que as primeiras falas deste quadrinho de fato aparecem. E você fica um tanto quanto sem entender, né? Demora um pouco para você entender o que está se passando dentro da obra, que é um museu com várias artes e pessoas passando, e você nota que olhando para uma mesma obra essas pessoas têm feições diferentes. Isso significa que a interpretação de cada um é de fato também diferente, óbvio. Cada um enxerga com seus olhos, mas para quem está acostumado com obras mais dinâmicas, isso fica chato. E se você achar essa obra aqui chata, tá tudo certo, tá? Na verdade, ela é bem isso mesmo, bem chata se você comparar com outras obras, outros quadrinhos que a editora Pipoca e Nanquim trouxe, né? Mas esse chato é na questão da obra ser um pouco mais arrastada, não é que o conteúdo seja ruim. Outro ponto que pesa por o lado negativo em relação à construção dos personagens. Como são muitas pessoas passando aqui pelo museu, você não consegue criar, você não tem tempo de criar empatia por eles. Mesmo as obras, né? Lembra do filme Uma Noite no Museu? É quase como a história que tem aqui, né? À noite, as esculturas, as pinturas, os seres que existem aqui
inanimados, claro, eles ganham vida durante a noite. Não tem uma explicação exata do porquê disso, mas o filme Uma Noite no Museu fez sucesso. Por quê? Porque você cria uma empatia com um personagem principal que está ali, né? Ele tem um tempo de tela, você consegue, devido a esse tempo, criar justamente, né, uma ligação emocional com aquele personagem. Aqui na obra de Chaboté, isso não ocorre, porque há uma alta rotatividade de personagens sendo mostrados aqui. Algumas vezes a participação deles é menos do que uma página, então essa ligação não existe, você não consegue, o autor não te dá a oportunidade de criar esse sentimento com relação aos personagens que estão aqui. Na verdade, o Chaboté, né, ele não trabalha com o indivíduo, ele trabalha com o coletivo de personagens que estão aqui. Você precisa entender isso. E basicamente o que ele quer mostrar aqui é que pessoas diferentes têm interpretações diferentes sobre uma mesma obra de arte. Para não ser injusto, eu teve dois personagens aqui que eu consegui criar ligação. Talvez eu não encontre aqui agora, mas é o caso de uma menina e do seu avô, e ela está explicando para este avô o que significam aquelas obras, né? Ou o que ela está visualizando, melhor dizendo. E eles sempre estão de costas, até que em um último quadro aparecem esses personagens de frente e você percebe que o avô desta garota, esse senhor, ele é cego, ele não enxerga. Então é algo que quando eu li, eu confesso que eu fiquei até arrepiado, porque me tocou. É uma obra que tem nudez, são representadas aqui estátuas, né, estátuas gregas, estátuas da época do renascentismo também, e era um período em que o corpo humano era bastante exposto, bastante explorado. Então não pense em comprar esse quadrinho para dar para o seu sobrinho ou para a sua sobrinha que é menor de idade. Também a parte final é sensacional, porque desde o começo você percebe algumas pessoas olhando para uma obra e essa obra nunca é mostrada. Ela aparece apenas no final e é algo um tanto quanto ridículo, mas que você entende, você passa a entender então por que as pessoas tinham reações tão diferentes olhando para aquela obra de arte. Enfim, museu não recomendo para o afegão médio, mais uma vez. Se possível, não comprem este material. Eu comprei porque estava em uma promoção, foi uma compra por impulso, e Chaboté, você sabe como é, o pessoal da editora Pipoca e Nanquim consegue nos instigar a comprar tudo o que eles vendem, então vão com calma aí que provavelmente vocês não gostarão desta obra também. Na sequência eu li o volume 25 de Dragoneiro. Esta obra aqui, quando chega, ela fura a fila de leituras, não tem como. É hoje o meu personagem Bonelli favorito e muito provavelmente só não está em um nível mais alto desta minha lista aqui de leituras de novembro, porque eu li justamente apenas um volume, que é chamado A Agonia de Yastrad, que é uma cidade. Este volume, gente, é um povoado, na verdade, né? Este volume aqui, ele é muito bom e ele é muito importante. Eu sei que a gente sempre fala, pode começar a ler Dragoneiro de qualquer ponto, pode pegar qualquer volume e começar a história, mas não, este aqui é um volume que ele amarra pontas soltas de outras histórias que já foram publicadas. Por exemplo, no começo desta história, nós encontramos novamente uma monja, que é a Mediva. A Mediva apareceu em uma história, eu não me recordo exatamente o volume, mas o Ian partiu em uma missão junto com o Guimor para eliminar uma dríade das sombras, e essa monja, como vocês sabem, as monjas aqui no mundo do universo de Dragoneiro, elas são a espada e o escudo dos magos, e infelizmente o mago a quem ela servia acabou sendo abatido. Também reaparece aqui uma personagem naquelas, se não me engano, foram em duas histórias. Intrigas na corte e descida ao inframundo.
e eu pensei que esta personagem não retornaria mais. Também são explicados outros eventos que ocorreram, por exemplo, quando nós tivemos aquelas missões solo, né? E o Guimor foi para a terra de uma batedora amiga do Ian, e ele acabou ajudando esta batedora a recuperar um machado de guerra muito importante de eras anteriores à história que se passa, e tudo acaba sendo explicado agora. Sensacional, tem também algumas referências, pelo menos eu entendi como sendo referências a Star Wars, porque aqui nós temos o Império a quem o Ian responde como um batedor imperial, e nós temos aqui também um chanceler, e no final desse volume tem um plot twist aqui magnífico. E sim, o que trata a história aqui no volume 25 surge uma espécie de praga que é transmitida, ou pelo menos acredita-se que é transmitida por fungos, e aí nós temos um povo que é viciado em fungos, e a culpa recai sobre eles por esta suposta praga, por esta maldição. E aí eu lembrei agora de uma outra personagem que retorna aqui para este volume 25, que nós encontramos, se não me engano, no volume 6 e volume 7, né? Que tem no Reino de Zephyr, que a Eriana aparece e então ela retorna aqui. Enfim, o Ian vai até a região para investigar isso, e acaba ocorrendo uma espécie de quarentena naquela cidade, que faz parte de um reino independente ao reino de Erondar, ao Império, e o Ian se vê em uma posição bem difícil, tendo que escapar daquela quarentena, sendo caçado pelos próprios soldados imperiais que querem impedir que essa suposta praga fuja e acabe infectando outras regiões. Enfim, uma história muito bacana, super recomendo o Dragoneiro para vocês. Inclusive, Dragoneiro agora será bimestral pela editora Mitos, ou seja, nós teremos aí 6 volumes que serão publicados durante o ano de 2025. Outro personagem Bonelli, agora aqui na segunda posição das obras que eu li. Eu li 3 voluminhos de Ken Parker, finalmente retornei à minha leitura de Ken Parker. Eu dei uma parada porque estava maratonando Dragoneiro. Eu li aqui o volume 7, que tem 2 histórias, A Cidade Quente e Ranchero. E aqui nós temos as 2 últimas histórias com a participação da garotinha. Garotinha não, né? Da moça, quase mulher, da Pat O'Shane. E A Cidade Quente é uma história bem bacana, que envolve o roubo à cidade. E também o Ken Parker ajuda a Pat a procurar pela mãe dela. E aqui na história de Ranchero, o Ken Parker ajuda a Pat O'Shane a se tornar proprietária de um rancho. E para isso, é claro que ele precisará buscar meios para garantir recursos para a aquisição daquela terra. E sim, pelo menos por uma luta, o Ken Parker torna-se aí um boxeador profissional. Essas histórias aqui são até que bem leves. Já no volume 8, a coisa começa a se tornar mais cruel. Também 2 histórias, como sempre, né? Homens, Animais e Heróis. E aí deixa eu fazer uma correção aqui, tem a Pat O'Shane novamente, né? Porque a Pat conseguiu a terra dela no volume anterior, e aqui eles estão atrás de pessoas para trabalhar naquele local. E é um local que tem ainda índios, né, selvagens, que buscam, se justificado ou não, não importa, mas eles buscam o sangue do homem branco, e aí eles precisam, junto com esses novos companheiros trabalhadores, levar todo o gado que eles adquiriram até a fazenda da Pat O'Shane. E tem também a história de Butch o Implacável, e o Ken Parker encontra aí um caçador de escalpos que está matando, né, os índios. Afinal, o escalpo vale uma recompensa, uma prova de que ele eliminou um indígena, mas a situação acaba saindo do controle. Há uma guerra prestes a estourar ali na região, e o Ken Parker se vê no meio, né, entre colonos e indígenas. Vocês devem se lembrar, quem leu Ken Parker, que no comecinho da história ele passou um tempo, né, meio que foi obrigado, mas passou um tempo, teve uma esposa indígena também, então ele tem uma ligação com esse povo, e ele fica dividido, né? Mas a questão do Butch também explicada a história dele, e você meio que cria uma certa empatia, apesar dele ser
não é um criminoso, porque o que ele está fazendo é dentro da lei que existia naquela época, mas ele é um ser, digamos assim, cruel e sanguinário. E por fim, li o volume 9 de Ken Parker, aqui duas histórias, A Longa Trilha Vermelha, talvez uma das histórias mais triste que eu li de Ken Parker. Ele sai em busca de duas criancinhas apaches que foram deixadas pela mãe branca, né? São apaches, mas mestiças. O pai delas supostamente morreu, o índio, e a mãe branca deixou essas crianças para serem cuidadas por parentes, né? E ela acabou falecendo, e o Ken Parker vai atrás então dessas crianças que não estão mais com os parentes. Elas foram vendidas para um circo. E aí, quando ele chega naquela cidade, né, eventos mortos começam a acontecer, e tudo indica que aquele suposto o pai que supostamente morreu desses índios aí está buscando vingança. E além disso tem outras cenas aí no finalzinho da história que também cara, são bastante pesados. O Ken Parker mostra uma realidade cruel que aconteceu durante esse período aí de conquista do oeste americano. E por fim, o Expresso de Santa Fé. Agora o Ken Parker volta a ser um batedor do exército norte-americano, e aqui nessa história aqui é mais aqueles filmes que pelo menos eu tenho recordação de assistir quando era pequeno, né, junto do meu pai, em que os bandidos assaltam o trem e os mocinhos vão atrás dos bandidos para recuperar o dinheiro e fazer justiça. Sensacional, super recomendo. Ken Parker, a coleção será impressa em 50 volumes, estamos passando já da metade, né? E a minha leitura ainda no volume 9, preciso correr para chegar ao volume atual. Bom, gente, para esse vídeo não se tornar muito longo, eu li aqui, eu maratonei durante o mês de novembro 12 volumes de The Walking Dead. Que coisa gostosa de ler. Deixa eu colocar isso aqui na cama para eu poder falar com vocês melhor. Que gostoso reler The Walking Dead depois de 15 anos. Eu não li a versão impressa que saiu aqui no Brasil, eu li uma versão digital, se vocês me entendem, inclusive alguns volumes em inglês. Então, até 2011 eu havia lido tudo que saiu de The Walking Dead. Depois eu simplesmente parei, não consegui mais ler a obra, não encontrei mais esses arquivos, tive outros afazeres, comecei a trabalhar como professor em uma instituição de ensino, então acabei deixando os quadrinhos de lado. E quando eu descobri que a Panini iria reimprimir todos os volumes, não deu para segurar. Fiz a aquisição, li todos esses 12 volumes de uma pegada só, intercalando com Ataque dos Titãs, e aí eu fiz um vídeo que eu achei muito bacana, modéstia à parte, mostrando semelhanças entre estas duas obras. E se você nunca leu ou nunca assistiu The Walking Dead, você não sabe o que está perdendo. Ah, Diego, zumbi é coisa de criança, para meter medo em criança, eu não gosto disso. Cara, The Walking Dead, os zumbis estão em um pano de fundo, tá? Não são o elemento principal da história. Tudo bem, no começo eles são, né, o principal inimigo a ser, ou melhor dizendo, a principal ameaça que as pessoas precisam se proteger. Mas com o tempo é mostrado que os zumbis são apenas uma mudança ambiental que ocorre e que transforma o ser humano, né? Transforma aqueles que sobreviveram, e muitos deles acabam se tornando coisas piores do que os zumbis. Tem muita questão moral e ética que é discutida durante esta obra. Conseguem te colocar, você se sente dentro da obra, vivenciando aquela situação, e você muitas vezes se questiona: será que eu tomaria a mesma decisão do que aquele personagem? Será que eu atiraria pelas costas de alguém porque supostamente essa pessoa seria uma futura ameaça aos meus familiares, né? Acaba entrando em uma questão aí, né? Você agredir de forma não justificada um outro ser porque você teme o que ele poderá fazer. São questões bastante complexas, e cada um provavelmente teria uma resposta diferente para aquelas situações que são colocadas ali. Super recomendo, foi o que eu mais gostei de ler no mês de novembro.
E o vídeo já está bastante extenso, não é a intenção. Então, se você me acompanhou até o final do vídeo, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.